Muito bem, senhoras e senhores. Se você chegou até aqui, é porque você já empacou mais de uma vez tentando escrever uma grande história. Nesse vídeo, eu vou te explicar as 10 principais razões porque, acredite ou não, 99% dos manuscritos que são começados nunca são completados. Sinceramente, eu aconselho você a parar agora de escrever o seu livro se você não tiver cumprido com esses 10 passos fundamentais antes de se começar a escrever uma grande narrativa. Seja muito bem-vindo ao Anatomia da História. Bom, mas então vamos lá. Eu tenho certeza que você deve estar morrendo de curiosidade de como é que a gente vai solucionar aqui esses 10 problemas fundamentais que toda grande narrativa tem que ter cuidado muito bem antes de ser iniciada. Nessa aula aqui, eu vou te ensinar basicamente quais são os 10 passos cruciais que você tem que tomar para desenvolver uma premissa infalível, uma premissa grandiosa que, sendo feita antes do início da sua narração, vai garantir que a sua história seja impactante, que chegue até o final e que você não se desanime no meio do caminho, apesar de a criatividade e a sua motivação poderem estar em alta. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do que é a premissa. O que é a premissa? Bom, basicamente, a premissa ela é a sua história resumida numa frase só. Por que é tão importante que você tenha essa premissa muito bem redigida antes de começar a escrever sua grande história? Basicamente porque esses 10 passos aqui, que garantem uma premissa de alta qualidade, eles vão garantir que a sua história tenha coesão do início ao fim e que você também não se perca no meio da sua criação e por isso fique desanimado e acabe engavetando e arruinando mais uma grande ideia. A premissa ela é a sua história resumida numa frase só e, geralmente, ela vai incluir algum evento que desencadeia a história, também conhecida como o evento incitante, uma noção da sua personagem principal ou personagens principais e também alguma noção do desfecho da sua história. Mas então vamos lá, vamos para o primeiro passo para você criar a sua premissa infalível e garantir que quando você começar a escrever sua obra, você vai ter uma noção geral de onde ela vai dar e ter uma coesão e um impacto máximo quando você completar o seu processo. Primeiro, escreva uma história que pode transformar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, escritor e escritora, é muito importante que você escreva uma história que seja importante para você. Por quê? Porque isso vai garantir que você se mantenha envolvido com o seu processo de criação ao longo dos meses e às vezes até anos que você vai levar para completar a sua história. É muito comum a gente, como autores, ver uma história que ficou muito impactante, que foi inspiradora para a gente, seja num filme ou num livro, e a gente querer pegar essa ideia e dar uma pequena, dar um pequeno twist ali naquela ideia e já sair escrevendo, como se fosse funcionar. Também é muito comum a gente fazer uma escolha de uma história que tem a ver simplesmente com motivos comerciais, que a gente acha que aquilo vai vender muito bem ou que vai ser grandioso. Mas pensa bem, o que está na moda hoje pode não estar na moda daqui 1, 2 ou 3 anos, que é o tempo que às vezes você vai levar para compor, editar e para que essa obra possa finalmente chegar ao mercado. Se a gente pensar bem, muitas grandes histórias, por exemplo, o Avatar, do James Cameron, levou mais de uma década entre a ideia original e quando finalmente aquele trabalho foi lançado no mercado. Então você vê a importância de que a história que você escolha contar seja transformadora para a sua vida. Como é que você pode garantir isso? Aí não é fácil, realmente. É difícil a gente ter certeza de que aquilo vai transformar a minha vida. Porém, se você fizer essa reflexão de antemão, isso vai garantir uma chance muito maior de que essa história seja transformadora para você. Então vamos para o segundo passo para você criar a sua premissa infalível e garantir essa coesão e o impacto da sua narrativa. Busque as inúmeras possibilidades da sua história. Exatamente. O que acontece com muita frequência?
A gente tem essa grande ideia, tem uma grande inspiração e já quer sair redigindo aquilo que vem na cabeça. A tendência disso, e infelizmente existe muita informação mal transmitida aqui para nós escritores e escritoras, de que coloca logo no papel, né? A gente ouve muito essa dica, não interessa, não fique pensando demais, não se prepare demais, porque isso vai atravancar a sua criatividade. Olha, isso é uma grande falácia, acredite no que eu estou te dizendo. Quando você pega a primeira ideia que te vem em mente e já vai colocando no papel, se você já passou por essa experiência, você vai saber que depois de umas 10 ou 20 páginas dentro da história, você vai acabar dando num beco sem saída que é impossível de se escapar. Como é que você soluciona isso? Muito bem, aqui com o segundo passo você vai explorar as inúmeras possibilidades que essa sua ideia original da história podem trazer. Basicamente, você quer explorar as inúmeras ramificações que a sua ideia original pode seguir. Ou seja, antes de sair já contando a história, você quer explorar os inúmeros caminhos que a sua história poderia seguir. É como se fosse um grande labirinto que você vai começar a narrar e de repente dá num beco sem saída. Mas fica muito chato você contar uma história que daí o seu personagem tem que voltar pelo labirinto e depois tentar outra saída. Nesse caso, é claro que a gente não vai mapear o labirinto inteiro aqui na nossa premissa. Porém, essas possibilidades maiores que você pode tomar dentro do labirinto, até que você saia do outro lado lá, com a sua história muito bem contada, é muito importante que você tenha noção disso de antemão. Maravilha! Agora, o terceiro passo para você criar essa premissa infalível é você buscar identificar os problemas e desafios que são inerentes da sua história de antemão, ou seja, com antecedência. O ponto aqui, escritores e escritoras, é que toda grande história vai ter problemas inevitáveis, vai ter desafios. E quando eu falo de problemas, não é os problemas que os personagens vão atravessar, certo? Que aqui é o conflito. O conflito é o problema dos personagens. A gente está falando dos problemas e desafios para você, como escritor, como escritora, que você vai atravessar na ideia original da sua história. Eu te garanto uma coisa, toda grande narrativa, mesmo escrita por grandes gênios aí da literatura, ou do cinema, ou do teatro, enfim, elas vão ter problemas que precisam ser solucionados, problemas técnicos, problemas lógicos, problemas da cadência e da forma da sua história. Por isso é tão crucial que nesse momento inicial, antes de você sair escrevendo, você faça o trabalho, a lição de casa muito bem feita, de identificar quais são esses problemas e desafios inerentes que a sua ideia original vão encarar. Então vamos seguir para o quarto passo para você criar uma premissa infalível e garantir que a sua história seja impactante e que você consiga se manter envolvido no seu longo processo de escrita. O quarto passo ele é muito importante e aqui eu vou descrever ele como: encontre uma forma singular de contar a sua história. O que eu quero dizer com isso? Bom, olha, uma coisa é a premissa em si, que vai descrever, que é uma frase singular que vai resumir a sua história inteira. Mas existe um outro ponto que é um pouco mais subjetivo, que eu vou chamar aqui de princípio estilístico, tá bom? Marca bem esse termo porque ele é bem novo para você, tenho certeza, e ele é muito importante e a gente vai trabalhar o conceito do princípio estilístico aqui para sempre nesse canal, tá bom? O princípio estilístico ele é muito importante. Por quê? Diferente da premissa, que é uma descrição mais objetiva da sua história, o princípio estilístico ele é um conceito mais subjetivo. Ele é uma forma mais subjetiva que você vai adotar de contar a sua história. Ou seja, não basta você saber resumir bem o que é o coração, da sua narrativa. Você precisa também ter uma noção de como você quer contar a sua história de uma forma única. Isso pode incluir um ponto de vista específico, uma grande sacada que vai ser revelada no final. Por exemplo, no filme A Origem, com Leonardo DiCaprio, no final da história, a gente fica com aquela grande dúvida se era um sonho mesmo ou se ele estava na realidade, certo? Isso não diz respeito só à história em si, mas à forma que a história é contada.
Uma coisa eu te garanto, todas as histórias têm uma premissa, porém, somente histórias muito boas, histórias grandiosas, trabalham esse conceito do princípio estilístico. E ele vai fazer toda a diferença porque também vai ancorar e balizar a sua criação do começo ao fim. Ficou claro? Então vamos agora para o quinto passo para você desenvolver a sua premissa infalível e começar a sua narrativa já com a certeza de que você vai ter uma história impactante em mãos, ok? Esse ponto aqui é muito importante e é muito raro a gente fazer essa pergunta antes de começar a escrever. Qual é a grande pergunta aqui? Você quer certificar que a sua personagem principal, o seu herói ou heroína, realmente é o personagem mais fascinante da sua história. Você já fez essa pergunta para você mesmo, escritor e escritora? Será que o meu herói é realmente a personagem mais fascinante da minha história? A gente vai explorar esse conceito mais a fundo aqui em vídeos futuros, como e por que criar a personagem que seja mais fascinante. Mas nesse ponto, antes de você começar a sair redigindo o seu livro ou seu roteiro, você quer ter certeza que o personagem que você está colocando como protagonista da sua história é o mais fascinante, é o mais interessante, é o que vai ter, vamos dizer assim, o dilema mais profundo e o aprendizado mais impactante que a sua história vai transmitir. Em outras palavras, certifique-se que seu herói seja o personagem mais fascinante da sua história. Eu te garanto uma coisa, se você não fizer isso aqui no começo da narrativa, quando de repente você vai estar ali no meio da obra, sabe? E de repente um personagem que parecia ser secundário vai estar se revelando assim super importante e vai estar se revelando mais interessante, mais profundo do que o seu personagem principal. De duas uma. Ou você vai ter que jogar praticamente tudo que você fez no lixo, que é um prejuízo imenso de tempo e energia e de ânimo também, né? Ou você vai ter que reconstruir tudo isso e vai ser muito frustrante. Das duas formas, vai ser muito frustrante para você, como autor, como autora, e as chances de você acabar desanimando da sua história são muito altas. Por isso, certifique-se de que o personagem que você está se concentrando como seu herói é o mais fascinante da sua história. Bom, seguindo em frente, o sexto passo para garantir uma premissa infalível é que você adquira uma noção básica do conflito principal da sua história. Você vai desenvolver isso ao longo da sua história e a gente ainda vai ver também, mais para frente aqui no canal, Anatomia da História, como criar oponentes que sejam profundos e impactantes e como desenvolver todo esse conflito da sua história. Porém, é muito importante que você saiba no começo, antes de começar a redigir sua história, qual que vai ser o principal conflito da sua história. Seja uma busca pela verdade, seja a busca por amor ou romance, seja uma vitória específica numa história de ação, ou se vai ser uma questão de sobrevivência, por exemplo, também numa história de terror, enfim, assim vai. Você quer saber qual é o conflito principal que vai conduzir a sua história. Por que isso é tão importante? Bom, basicamente histórias com conflito fraco não vão a lugar nenhum, elas não emocionam, elas não criam um verdadeiro envolvimento com os personagens e as chances de você ser publicado, ser publicada, diminuem drasticamente, percebe? Em outras palavras, o conflito principal da sua história vai envolver aquilo que está em jogo. O que está em jogo na sua história? Não só os riscos que seu personagem principal vai enfrentar e também as outras personagens, mas o que está em jogo. O que está em jogo é muito importante e vai ser crucial você ter essa noção no princípio, porque se você perceber que aquele conflito que você colocou para o seu herói foi solucionado antes da hora, ou no meio da sua trama aquele problema é resolvido de uma forma fácil, o que vai acontecer? Basicamente, a sua história terminou. Se você daí criar um outro desejo para o seu herói dali para frente, em outras palavras, você está juntando duas histórias numa só. Então, quando o conflito principal se resolve, basicamente é o final da história. E você não quer que a sua história tenha um conflito fraco que parece terminar
pela metade. Concorda comigo? O sétimo passo para você criar sua premissa infalível e garantir que você faça parte do 1% dos escritores que completam o manuscrito que começaram é você adquirir uma noção do caminho singular de causa e consequência na sua história. O que isso significa? Basicamente, uma boa narrativa ela tem que ser concatenada de uma forma lógica. Pensa bem comigo aqui, não é muito chato quando você percebe que a narrativa está tomando um certo rumo de uma forma forçada, só para que a trama siga em frente? Isso é porque, em muitos casos, essa sequência lógica das ações e consequências entre as personagens e dentro do conflito não foi bem trabalhada lá de antemão. Se você não pensar nisso com antecedência, se você não raciocinar na causa e consequência lógica da sua história, ela vai se desmanchar e uma hora você vai ter que criar remendos que você não gostaria de estar executando e que também, com certeza, vão tirar o impacto da sua narrativa. Muito bem, seguindo em frente aqui para o oitavo passo, fundamental para você criar uma premissa impactante. Aqui nessa etapa, você quer determinar a possível transformação do seu personagem principal. Essa etapa aqui também é muito conhecida e muito referenciada como o arco da personagem. Com certeza você já ouviu falar desse arco da personagem. O que isso quer dizer? A sua personagem ela tem que atravessar uma transformação do começo até o fim. Quando a gente tem um personagem que começa perfeito, sem nenhum defeito e termina da mesma forma, essa é uma história de duas dimensões, é um preto no branco que não é correspondente à realidade. A vida real tem muitos tons de cinza, vamos dizer dessa forma. E você quer, naturalmente, que a sua história reflita de uma forma mais profunda a realidade humana para que isso emocione, engaje e também chegue no nível dos profissionais que estão aí publicando e roteirizando histórias que chegam ao público e alcançam sucesso. Por isso, você quer pensar nessa transformação do seu herói ou heroína de antemão. Se você não souber aonde o seu herói vai chegar, você não vai saber quais defeitos ele deveria apresentar no início da história. Por isso é tão importante que você tenha uma noção geral dessa transformação da sua personagem principal. Muito bem. O nono passo aqui para você criar a sua premissa infalível tem a ver com o passo 8. O nono passo é, você quer adquirir uma noção geral da escolha final que o seu personagem vai fazer no final da história. Ou seja, no final da história existe uma grande lição, um grande ensinamento, um insight que o seu herói ou heroína vai chegar. Como a gente falou, no arco da personagem, ele chega numa transformação. No início ele vai ter falhas, defeitos e fraquezas que a própria estrutura da história e a natureza da sua narrativa vão fazer com que ele aprenda. E para ele comprovar que esse ensinamento realmente foi computado ali pela sua personagem, ele vai ter que chegar no momento de uma bifurcação final. É um momento de escolha que ele tem que fazer. E essa é uma escolha moral que ele vai ter que fazer. Moral significa o quê? Entre um certo e um errado, né? Moral no sentido de bem e mal, certo e errado. Ele ou ela vai ser confrontado por uma escolha final que vai tanto delinear se o ensinamento foi adquirido, quanto vai comprovar que essa grande lição foi aprendida ou não. Você, como escritor ou escritora, tem a responsabilidade de enumerar, de elucidar muito bem essa escolha final e mostrar para o seu público leitor ou para a sua audiência se o herói aprendeu ou não essa lição. Caso ele não tenha aprendido a lição, que acontece em muitos gêneros, por exemplo, na comédia, você também vai ter que mostrar que essa escolha foi certa ou errada de alguma forma estrutural na narrativa. E, finalmente, o 10º passo para você garantir uma premissa infalível e também garantir a coesão, a unidade da sua história do começo ao fim
e garantir o seu envolvimento como autora, que a sua paixão, que essa chama do escritor se mantenha acesa no longo período que pode levar para você completar sua narrativa é adquirir uma noção do apelo ao público ou do apelo comercial dessa sua ideia original. Mas, Alika, você não começou esse vídeo no primeiro passo falando que eu tenho que escrever uma história que transforme a minha vida? Tá certo, mas calma. Com certeza, escrever uma história que transforme a sua vida é muito importante, tanto que é o primeiro passo. Porém, não é muito mais fácil você manter essa motivação se você também tiver certeza que a sua história pode transformar a vida de muitas outras pessoas? Exatamente. O apelo ao público, ele não é só se a sua história pode ser bem vendida, se ela pode ser um sucesso de bilheteria. Acredite, grandes histórias de grandes autores, elas são muito importantes para quem está criando, mas eles também, claro, vão refletir se essa grande lição pode ser impactante para o máximo de pessoas possível. Fez sentido? Muito bem, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e agora, mãos na massa. Crie essa premissa infalível, certificando que você cumpriu com essas 10 etapas e tome seu tempo. Não se apresse em sair redigindo a história antes de ter esse mapa, essa noção geral de que a sua história vai chegar aonde ela tem que chegar. Se você gostou desse conteúdo, te convido a se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos autores e autoras. E fica ligado porque as dicas para escritores e escritoras estão só começando. Um grande abraço e até já!